Sabe aquela sensação boa de olhar o saldo da conta bancária e pensar, ufa, estou seguro? É um sentimento comum, quase um sinônimo de responsabilidade financeira. Pois bem, hoje a gente vai virar essa ideia de cabeça para baixo. Vamos mergulhar num conceito que parece contra-intuitivo, a de que manter muito dinheiro parado no banco pode ser, na verdade, uma das piores decisões financeiras que se pode tomar. Então, a pergunta que vai guiar nossa conversa é exatamente esta. Essa segurança que se imagina estar construindo, ela é real? Ou será que, na verdade, é uma armadilha que está, bem devagarinho, roubando o nosso poder de compra? Vamos investigar isso a fundo. A gente aprende desde cedo, né? A fórmula parece simples: guardar dinheiro, ver o saldo crescer. Isso tem cara de ser o auge da organização financeira. É uma ideia que conforta e que parece fazer todo o sentido do mundo, não é verdade? Só que aí vem a parte que ninguém gosta de ouvir. Cada santo dia em que o dinheiro fica ali, paradinho na conta corrente ou numa poupança que mal rende, ele está, na prática, encolhendo. E não é pouco não, é o suficiente para ter um impacto bem sério no futuro financeiro. E o primeiro grande culpado por essa perda tem nome. Vamos chamar ele de o ladrão silencioso. Mas o nome oficial dele, inflação. Inflação, falando de um jeito bem simples, é o aumento geral dos preços. E o resultado disso? Cada real que está guardado compra menos coisas hoje do que comprava ontem. A analogia do pneu é simplesmente perfeita. É aquele vazamento lento que a gente nem percebe no dia a dia, mas que com o passar do tempo deixa o pneu totalmente no chão. Agora, vamos colocar isso em números para a coisa ficar bem clara. Imagine R$ 10.000 parados. Se a perda real para a inflação for de, digamos, 1,5% ao ano, em apenas 12 meses, o poder de compra desses R$ 10.000 já cai por equivalente a 9.850. Veja bem, o número na conta pode ser o mesmo, mas o que ele é capaz de comprar diminuiu. E a gente sente isso no bolso, certo? Aquele lanche que custava R$ 20, de repente, está custando 30. O preço do carro, do aluguel, da comida no supermercado, tudo parece subir sem parar. Isso não é segurança, isso é perder dinheiro em câmera lenta. Mas olha, a inflação é só metade do problema. Existe um custo ainda maior e talvez mais perigoso, porque ele é invisível. O custo de oportunidade. É todo o dinheiro que se deixou de ganhar simplesmente porque ele ficou parado, sem fazer nada. E este gráfico aqui mostra o tamanho do estrago. Pensa só, R$ 50.000. Se esse dinheiro ficar parado no banco por 10 anos, com a inflação comendo por fora, o poder de compra dele pode cair para coisa de R$ 31.000. Agora, se esse mesmo valor estivesse investido com um retorno médio de 7% ao ano, ele poderia se transformar em quase 60 mil. A diferença é absurda. É praticamente o dobro do valor. Um custo enorme por simplesmente querer jogar seguro. Essa é a pergunta que todo mundo faz e é o principal medo que impede muita gente de investir. É uma preocupação super válida, mas que precisa ser colocada em perspectiva. Então, o ponto crucial é este. O medo de uma queda no mercado é baseado em cenários que, historicamente, são temporários. Já a perda do poder de compra pela inflação não é um e se, é uma garantia, é uma perda constante, certa, que acontece ano após ano. Certo. Então, qual é a solução? Se ter dinheiro demais parado é ruim, qual é o número certo? A resposta está na famosa regra dos 3 a 6 meses. Essa é a nova definição de segurança financeira inteligente. Esse dinheiro tem um propósito muito específico: ser um fundo de emergência. É uma reserva de liquidez para cobrir imprevistos grandes sem que seja preciso mexer nos investimentos de longo prazo. E olha, especialistas do mundo todo concordam com a fórmula para calcular essa reserva. E aqui está o pulo do gato, o detalhe onde muita gente erra. O cálculo não é sobre o salário, é sobre as despesas mensais. Se o custo de vida mensal é de R$ 4.000, por exemplo, o fundo de emergência ideal deve ser algo entre R$ 12.000 e R$ 24.000. E só. Mais que isso já começa a virar prejuízo. E esses são os erros mais clássicos. Usar o salário como base acaba inflando o valor sem necessidade. Guardar um ano inteiro de despesas muitas vezes é a ansiedade disfarçada de prudência. A chave é conseguir separar a necessidade real do medo, que às vezes não tem lógica. Uma vez que o fundo de emergência está definido, guardado num lugar seguro e de fácil acesso, o que fazer com todo o resto?
Bom, agora é hora de virar a chave, sair da mentalidade de apenas poupar para, de fato, fazer o patrimônio crescer. O plano de ação é bem direto. Primeiro passo, ter total honestidade para calcular os gastos mensais reais. Segundo, definir a meta, se vão ser 3, 4, 5 ou 6 meses de cobertura. E o terceiro, e mais importante, começar a investir todo e qualquer dinheiro que passe dessa meta. Essa é a mudança de mentalidade que faz toda a diferença. A pergunta não é mais sobre quanto guardar, mas sim sobre como colocar o dinheiro que não é de emergência para trabalhar e gerar mais dinheiro. É passar de uma postura passiva para uma totalmente ativa. E vale a pena lembrar, o banco adora quando grandes quantias ficam paradas na conta. Eles usam esse dinheiro para emprestar para outras pessoas cobrando juros altos enquanto pagam quase nada em troca. É um negócio excelente para eles e péssimo para o correntista. Eu adoro essa analogia porque ela resume perfeitamente a ideia central de toda essa análise. Dinheiro não foi feito para ficar parado. Inércia financeira significa perda. Ele precisa de movimento para manter e principalmente aumentar o seu valor. E com isso a gente termina com uma reflexão. Na estratégia financeira atual, o dinheiro está sendo um funcionário que gera riqueza ou ele está silenciosamente trabalhando contra o futuro de quem poupa? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma grande mudança. Obrigado pela companhia e até a próxima.